Olá, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. professor. Como é que foram de feriado? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Pena que acabou. É, né? Tá sempre esse gostinho, né? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Em relação àquele artigo, né, primeiro eu quero me justificar com vocês, com relação às postagens no AVA. Vocês conseguiram abrir? Deu tudo certo? Vou deixar o chat aberto aqui também. Sim, professor. Sim, professor. Então, legal. Que bom que a Letícia já botou aqui, ó, estudando para a prova. Queria mais tempo. Bom, primeiro me justificar, né? Eu tive um problema. Eu não sei se era uma questão de versão no meu computador ou o que era. O fato é que até o dia 7 de setembro eu vim tentando postar as coisas no Ava e não estava conseguindo. Porque eu não conseguia me conectar. Dava que meu login não existia, minha senha não existia, então também não tinha como recuperar a senha. Estava meio travado, esperando então que na quarta-feira eu conseguisse. Mas na própria terça-feira, falei, deixa eu tentar tudo de novo. Anotei todas as possibilidades de senha que eu poderia ter posto, todas as possibilidades de login, e falei, vou testar aleatoriamente. E comecei pelo que eu achava que era. E o que eu achava que era, que eu tinha tentado várias vezes, acabou funcionando. Eu não sei o que era, então por que não estava dando certo. O fato é que isso atrasou as minhas postagens lá no AVA. Peço desculpa para vocês já de cara. E sei que isso pode ter atrapalhado um pouco a dinâmica com relação à leitura do artigo, né? Alguém conseguiu ler mesmo assim, mesmo com pouco tempo? Como é que ficou? Professor, confesso que eu não li, não consegui ler, mas vou ler depois. Professor, desculpa, mas eu esqueci. Desculpa Tudo bem. mesmo. Tá Mas tudo eu vou ler tranquilo. também. Tá tudo tranquilo. Então, vamos fazer da seguinte forma. Se alguém leu, depois... Olha lá, a Ana Beatriz leu, o Arthur leu. Legal. Algum comentário? O que acharam do artigo? Ficou alguma dúvida? Professor, eu acho que eles falaram sim que as aulas foram postadas no AVE, que a gente conseguiu Tá. Foi antes, acessar. né? Tá bom. Então, pode ser. Bom, então, assim, acho que discutir o artigo sem a leitura vai dar... pois é, a gente entendeu aqui. Fui ajudado a entender. Com relação ao artigo, eu acho que vale a leitura mesmo, né? Vale entender um pouco do contexto. Qual é a grande vantagem desse artigo? É um artigo que ele não está colocando ali nos moldes de uma aula, de uma explicação teórica para aluno. A grande vantagem é que ele está colocando aquilo ali sobre a ótica prática da vivência, do dia a dia, né? E ele, inclusive, coloca algumas peculiaridades do exame, algumas questões que deveriam ser melhoradas, onde estão os gaps, né? Onde você está perdendo a chance do diagnóstico nesse paciente. Então, eu acho que vale a leitura, porque essa leitura ela vai colocar para vocês uma visão do contexto prático, do dia a dia, de como isso no consultório de certa forma, negligenciada, ou não reconhecida, ou confundida com outras doenças. E como que a gente deveria fazer para tentar ser efetivo como médico, né? Mais nesse aspecto, mais efetivo. Porque o fato é que, eu não lembro agora o percentual certinho, mas, se eu não me engano, 60% dos pacientes ignoram a possibilidade desse diagnóstico, ou seja, não suspeitam que existe uma doença arterial acontecendo, a não ser quando essa doença está relacionada ao infarto. Aí isso é amplamente divulgado, todo mundo conhece, todo mundo pensa, qualquer dor no peito, todo mundo pensando em doença arterial coronariana. Mas, ou no AVC também, que é a segunda principal causa de adoecimento ou de morte ou de sequela
para a insuficiência arterial periférica. Agora, a terceira, que é a doença arterial periférica, principalmente de membros inferiores, ela é bastante negligenciada, né? Ela é bastante não reconhecida e, portanto, não tratada num tempo em que você poderia evitar as consequências mais graves, né? A gente acaba deixando para ter um diagnóstico mais tardio, um diagnóstico que vai encontrar o paciente já numa situação de isquemia, com necrose, com amputações, com mutilações do paciente, né? Coisa que a gente, talvez 20 anos atrás, tivesse conseguido mudar um pouco desse histórico desse paciente, né? Ou de cada paciente, bastando apenas ter a suspeição, né? Porque muitas vezes o paciente chega, estou com uma dor na perna, estou sentindo o membro mais frio, minha perna está mais fria, ou tem edema, são sintomas mais inespecíficos e facilmente confundíveis, né? A gente consegue se confundir e pensar, por exemplo, em vez de doença arterial, uma doença articular, a gente pode pensar em doenças neurológicas, né? Porque tem alteração de sensibilidade, e a gente acaba deixando de perceber, ou deixando de diagnosticar, ou diagnosticando errado, e esse paciente vai evoluindo até o momento que ele tem um evento claro, que é a isquemia de uma extremidade e a necessidade, muitas e muitas vezes, de uma amputação, ou pelo menos de sequelas muito graves relacionadas. Então, esse artigo, ele traz esse enfoque, sabe? Ele traz dados epidemiológicos, ele fala de fatores de riscos tradicionais e outros fatores de risco, ele coloca uma visão muito completa, muito melhor do que qualquer livro que eu tenha lido sobre o assunto. Tá? Então, eu acho que vale muito a pena vocês olharem, não perderem a oportunidade de ler o artigo, porque esse artigo ele vai complementar o entendimento sobre as síndromes de insuficiência arterial periférica e ele vai melhorar, então, a questão do reconhecimento da síndrome, até para a prova mesmo. Não que vá cair uma questão relacionada ao artigo na prova, não é isso, não vai acontecer isso. A nossa base de consulta para a prova é o Porto. Então, assim, mas ele ajuda nesse entendimento porque ele complementa, ele mostra isso por um outro prisma. Então, acho que é bastante interessante colocar como objetivo de estudo para a prova e para a vida, dar uma lida nesse artigo, tá? Mas, então, a gente não vai discutir. Se vocês tiverem alguma dúvida a qualquer momento lendo o artigo, é só me mandar um WhatsApp, né? Então, me manda uma mensagem, pergunta, que às vezes a coisa vai um pouco mais para a parte técnica. Hoje de manhã tiveram alguns alunos que leram e tiraram algumas dúvidas. Então, assim, a gente aproveita dessa forma, tá? A aula de hoje é uma complementação das insuficiências, dos problemas vasculares periféricos, né? A gente viu na aula passada a questão da doença pelo lado arterial, agora a gente vai ver a doença pelo lado venoso, pelo acometimento do sistema venoso, certo? Deixa eu compartilhar com vocês os slides para a gente ir conversando. Aparecendo direitinho, né, pessoal? Deixa eu botar o chat aqui. Deixa esse chat aqui do lado. Para a gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente também poder ir dando uma olhada. Vamos lá. Então, assim, as síndromes do sistema venoso periférico, elas têm alguns achados em comum, tá? E na semana passada, eu tive a percepção de que alguns de vocês tiveram dificuldade em relembrar alguns conceitos de fisiologia, de anatomia, e eu resolvi dar um enfoque um pouquinho mais atento a isso agora aqui como um tópico de introdução, tá? Então, só para a gente contextualizar e entender o que está acontecendo, quando a gente está falando de sistema venoso, eu tenho que lembrar de alguns conceitos. O primeiro deles é de que ele é o grande sistema de capacitância do aparelho circulatório, né? Por que a gente diz que ele é o
sistema de capacitância? Porque esse sistema venoso, ele corresponde, ou ele abriga, esqueci o nome agora, esqueci a palavra mais apropriada, mas ele abriga 2/3 da nossa volemia, né? Então, 2/3 do nosso volume sanguíneo está no sistema venoso, né? Enquanto que apenas 1/3 está do outro lado, no sistema arterial e capilar. Então, a grande capacitância dele, ele tem uma capacidade, as veias têm uma capacidade de comportar volumes 24 vezes maior do que a capacidade do sistema arterial, por exemplo. Então, ele tem como uma grande função uma capacitância volêmica. Eu preciso lembrar a vocês que grande fator que influencia o débito cardíaco é o retorno venoso, né? Então, quando a gente está lembrando lá da fisiologia, para eu ter um bom débito cardíaco, uma boa função cardíaca, eu vou precisar de uma das variáveis é ter um bom enchimento ventricular. E isso depende de um bom retorno venoso, que é feito pelas veias, né? Então, assim, esse sistema, se ele deixa de funcionar de uma forma muito importante, eu posso, inclusive, comprometer a vida dessa pessoa, né? Então, pensar no sistema venoso como um complementar importante e uma das variáveis mais importantes quando eu estou falando de débito cardíaco, né? Esse sistema, ele tem uma bomba periférica, né? Quando eu dava aula de fisiologia, eu falava, inclusive, que era o coração, né? O nosso coração periférico. Eu teria, então, um coração central, né? E teria um coração periférico, que nada mais é do que a musculatura das panturrilhas, né? Dos membros inferiores. Porque quando a gente usa a musculatura, a gente comprime esses vasos, principalmente os vasos profundos, e esses vasos profundos fazem, então, um sistema de levantamento, né, dessa coluna de sangue, que vai retornando, então, passo a passo para o coração. Isso acontece de forma mais eficiente, porque eu também tenho um sistema de válvulas bicúspides, né, que são uma especialização do endotélio desses vasos, dessas veias, que ela abre, deixa passar o sangue, e aí quando o sangue tenta refluir por conta da ação da gravidade, elas se fecham e impedem que esse sangue desça novamente. Então, a gente vai fazendo um esquema de içamento, né, por andares, assim, nessa coluna sanguínea, por conta dessas válvulas. Quanto mais periférico eu estou olhando no meu sistema venoso, maior a quantidade de válvulas, tá certo? No membro inferior, tenho muito mais válvulas do que no membro superior. Isso por conta da necessidade adaptativa, por conta de ficarmos na posição bípede e termos que lidar com a gravidade dessa forma, tá certo? Outra coisa importante da gente ver, ou relembrar, essa rede de sanguínea, ela vem das artérias para as arteríolas, das arteríolas para os capilares, que a gente chama de arterial, porque estão do lado que recebem o sangue arterial. Depois eu tenho capilares venosos, que seriam quem recebe esse sangue vindo da microcirculação, na microcirculação, recebe esse sangue e vai levar esse sangue para as vênulas, que confluem para veias progressivamente maiores, até que a gente chega no sistema cava, e o sistema cava deságua no átrio, né? No átrio direito. Então, assim, é dessa forma que está organizado, e a gente tem que pensar, então, nas vênulas como uma continuidade, as veias como uma continuidade desse sistema circulatório. Da mesma forma como a gente viu lá no sistema arterial, eu tenho 3 camadas nesse vaso, nessa veia. Eu tenho uma camada interna, que é o endotélio, eu tenho uma camada média, ou que seria uma túnica média nas artérias, tem uma camada média ou muscular, e eu tenho uma túnica adventícia, que é a camada mais externa. Quando eu estou pensando nisso, parecem as mesmas camadas que eu tenho numa artéria. A única diferença é que na camada muscular, eu tenho uma musculatura bem mais delgada, uma parede bem mais fina, bem menos elástica, porém também muito mais complacente. Daí aquela questão da capacitância. Tudo bem até aí? Deu para dar uma relembrada? Deu sim, professor. Sim, professor, tudo ótimo. Beleza, então vamos continuar, tá? Então, esse diagnóstico,
ele vai passar por algumas etapas. Primeiro, no exame clínico, né? Na consulta, a gente vai ter que começar a pensar nessas possibilidades, né, diagnósticas, né, das doenças do sistema venoso. E quais seriam fatores de risco? Fatores de risco seriam antecedentes pessoais que essa pessoa apresenta, então, assim, número de gestações, cirurgias prévias e traumatismos, imobilidade, desidratação, antecedentes de neoplasia e essas outras que vocês estão vendo, né? Atividade esportiva e uso de anticoncepcional oral. O que eu queria ver com vocês? Alguém consegue correlacionar o dado de número de gestações com a possibilidade de doença vascular venosa periférica? Qual seria o link? Qual seria a correlação? Alguém consegue? Tem alguma coisa a ver com aquele edema de membros inferiores? Acho que quanto mais vezes a pessoa, mais vezes aqueles vasos vão ficar, tipo, demasiados. Não sei, acho que é isso. Tem muito a ver. Tem muito a ver, sim. Mas por que será que dá esse edema, hein? Quem ajuda? Quem consegue pensar numa possibilidade? Opa, a Letícia aí, ó. Letícia colocou aqui no chat, né? Compressão da veia cava inferior. Exatamente isso, né? Não somente da cava, mas das ilíacas também, que são as confluentes do sistema cava. O que acontece? Na gestação, o que eu tenho é que, principalmente no terceiro trimestre, né? Eu tenho um bebê agora que está ocupando a pelve, ocupando a cavidade abdominal, ganhando muito volume, né? Porque já está bem grande, bem desenvolvido. Então, a relação é que esse peso ali na pelve, esse aumento da pressão abdominal, ele faz uma compressão, ele aumenta a resistência venosa ao retorno, né? Então, o retorno venoso ele fica mais prejudicado. E isso, por si só, já é um fator de risco para varizes, né? Tem um outro fator na gestação que é a volemia, né? O volume sanguíneo da gestante, ele aumenta bastante durante as modificações fisiológicas da gestação. Então, eu tenho um aumento de volemia e eu tenho uma resistência venosa maior ao retorno, se contrapondo a esse retorno venoso. Então, eu tenho uma estase maior nos membros. Daí, é muito comum, não é normal, mas é muito comum gestantes apresentarem edema de membros inferiores durante o terceiro trimestre, principalmente. Algumas até antes, né? Mas, pelo menos durante o terceiro trimestre, isso tende a surgir, sim. E já é um fator de risco, por exemplo, para varizes. Claro. Ainda tem um terceiro item na gestação. Eu estou sob estímulo de altos níveis de progesterona, né? Que é um hormônio que faz a gestação ser possível, né? Então, a progesterona ela é vasodilatadora, mas muito mais venodilatadora do que do sistema arterial. Ou seja, eu aumento a volemia, eu faço vasodilatação, venodilatação, e eu faço uma dificuldade no retorno venoso. Isso tudo predispõe a um acúmulo desse volume no território venoso, principalmente membros inferiores. E o raciocínio qual é? Se eu tenho mais volume ali pressionando a parede desses vasos, eu tenho maior chance desses vasos adoecerem. Causa mais comum, varizes, que é uma doença venosa, que a gente vai estudar ainda hoje, mais no final da aula. Então, assim, a gênese, né, a fisiopatologia que a gestação poderia trazer para a doença vascular periférica exatamente envolve esses fatores, tá? Cirurgias prévias e traumatismos tem muito a ver com trauma, lesão endotelial. Então, Ana, é uma colocação interessante, né? Só que eu acho que o raciocínio é talvez um pouco ao contrário. Quando eu estou falando de pré-eclâmpsia, eu estou falando de uma doença que vai cursar com hipertensão, vai cursar com um aumento ainda maior dessa volemia. E aí talvez o contrário esteja acontecendo, né?
talvez isso aumente as chances de eu desenvolver doença venosa, doença vascular periférica do território venoso, não apenas nessa repercussão de pressão arterial. Não sei se eu consegui ser bastante claro, Ana, mas tem uma relação, mas talvez a relação seja inversa. Não a gestação levando a doença vascular periférica e isso ajudando na causa da eclâmpsia, mas sim a fisiopatologia que me gera eclâmpsia e pré-eclâmpsia, fazendo com que eu aumente a volemia e tenha uma repercussão, um impacto maior ainda sobre o sistema venoso. Tá? Legal, muito bom. Muito boa a intervenção. Quando eu estou falando de cirurgia pré-traumatismo, estou falando em situações onde eu posso ter uma maior chance de lesão endotelial, de trauma sobre o vaso, né? Ou de estase provocada pela manipulação cirúrgica. Então, cirurgias vasculares podem estar envolvidas como um risco para a doença arterial, né? Imagine, a pessoa fez uma cirurgia, um procedimento endovascular ou um cateterismo, e isso poderia ser um fator de risco, tá? Imobilidade, alguém consegue me dizer como que a imobilidade pode ser um fator de risco? O sangue pode ficar mais parado ali para a pessoa não se mexer e tal. Perfeito, meu Eduardo. Então, assim, quando eu estou pensando, se eu estou pensando que a minha bomba periférica é a musculatura, né, o uso da musculatura da panturrilha, principalmente da panturrilha, se eu, por alguma condição, estou imobilizado, ou estou restrito ao leito, acamado por muito tempo, porque eu tive uma doença de qualquer origem e fiquei, por exemplo, muito tempo na UTI, tive Covid, fiquei muito tempo na UTI, tudo isso são fatores que levam à chance de trombose venosa profunda, por estase. E aí eu até deixei aqui, ó, a tríade de Virchow, não sei se vocês se lembram disso, mas que é a estase, a coagulabilidade e a lesão endotelial como fatores que levam ao risco de trombose, por exemplo, de coagulação de trombose venosa profunda. Isso mesmo, Letícia. Quando a gente anda, Ana Beatriz, ele comprime as veias. Então, imagine, é como se eu tivesse uma veia passando aqui no meio, eu estou com um músculo aqui. Quando eu aperto a veia junto, certo? Esse sangue, ele vai subir, porque tem um sistema de válvula, ele sobe. Se eu tenho válvula competente, a gravidade traz ele de volta e ele fecha a válvula. E aí, a cada contração, eu vou jogando um pouco de sangue mais para cima, eu vou empurrando essa coluna de sangue para cima, certo? E é assim que é feito o retorno. A válvula, ela impede o refluxo, né? A volta. O sistema não está agindo sobre as válvulas, e sim sobre a parede dos vasos como um todo. Eu estou apertando essa parede. É quase que o mecanismo inverso da ordenha lá da vaca, lá para você tirar leite, né? Você aperta para baixo, aqui você aperta e joga para cima, tá certo? Mas é assim que acontece, sim. E a desidratação? Quem me explica como que a desidratação pode estar envolvida uma maior chance de eventos vasculares venosos? Pode ter a ver com a diminuição da volemia, alguma coisa assim? Bem, exatamente. Essa diminuição da volemia, ela traz uma outra consequência, que é um aumento da viscosidade sanguínea, né? Perdi o percentual, perdi parte da água que eu tinha no sangue, porque eu estou desidratado. E aí, essa viscosidade aumentada predispõe à hipercoagulabilidade e predispõe, então, à formação de trombos, por exemplo, né? Neoplasia, classicamente, doenças neoplásicas, câncer, são pacientes portadores dessa doença, são pacientes que têm um aumento da coagulabilidade do sangue. Então, essa população, ela tem um risco maior para eventos trombóticos, tá certo? As atividades esportivas de alto impacto, elas vão trazer o trauma sobre o endotélio, que é uma outra parte aqui da tríade, podendo gerar problemas. E o uso de anticoncepcional. Quem consegue me correlacionar?
que pode dar trombose, né? Alguma coisa assim. Hipercoagulabilidade, né? Os estrógenos, né, utilizados, eles aumentam a coagulação do sangue, tá? Então, eles predispõem ao maior risco trombótico, tá certo? Além dos progestágenos fazendo vasodilatação, aumentando um pouco mais a chance a estase, a chance desses eventos, tá bem? Quando eu falo de antecedentes familiares, eu estou falando de varizes, porque a gente sabe que numa mesma família a incidência de doença vascular periférica ela é maior. Existem genes já identificados para a varize, né, a insuficiência venosa periférica dos membros, periférica não, superficial dos membros, e eu também teria a trombofilia como um risco de formação de trombo, sendo 2 fatores familiares que são herdados e que poderiam, então, trazer para a gente uma maior chance desse paciente que está na nossa frente contando a sua história, tá trazendo, sim, um fator de risco para essa situação. Tá? Tudo bem até aí? Tudo bem. Beleza. Sim, professor. Eu sou meio carente, né? Eu fico perguntando toda hora. Preciso de algum feedback. Então, continuando. Quando, então, esse paciente me traz isso na história, junto, beleza, junto com achados ou queixas de sinais e sintomas, eu vou começar a somar, a montar esse quebra-cabeça e chegar ao entendimento do que está acontecendo, né? E aí, antes de eu abrir o slide falando de cada uma delas, eu queria discutir um pouquinho com vocês. Como que vocês acham que é a dor desse paciente que tem uma insuficiência venosa periférica? Mas em qual sentido da dor, professor? Então, como vocês acham que ele se apresentaria? A dor é aonde? Ele tem dor? Tem, Acho sim. que Quase sempre sim, né? Como seria essa dor? A Priscila colocou pulsátil. Sim, às vezes é. Nem sempre. Às vezes é contínua também, tá? Lembra que o sistema venoso ele não tem pulso, apesar da dor poder ser pulsátil, tá certo? Mas ele não tem pulso. Então a gente tem que ver. A Letícia então é PhD, ela já teve TVP lá. Então, vai poder ajudar a gente bastante nisso. Então, dor. Como é que foi essa dor, Letícia? Então, professor, eu nem sabia que era uma trombose que eu estava tendo. Eu estava imobilizada após um acidente. E aí eu fiquei Imobilização muito. ao fator de risco. Isso. E assim, a região que eu bati no carro foi logo abaixo do meu joelho, que foi aonde eu tive a trombose, que foi atrás do meu joelho. Lesão vascular, E, imobilização. Olha lá, ó. Apresentando tudo. e eu não conseguia. Aí, tipo, eu voltei a trabalhar. No dia seguinte, eu não conseguia colocar o meu pé no chão. Eu não conseguia, literalmente. Era uma dor insuportável atrás do meu joelho. E subia, assim, na minha coxa em direção à minha virilha. Eu também descobri um trombo na virilha. Então, assim, era insuportável de eu não conseguir nem ficar ereta. Eu não andava toda curvada, assim, para ir ao banheiro. Só que eu só fui descobrir praticamente uns 20 dias depois que era trombose. Para ser uma história mais clássica, só faltava você me dizer que você estava tomando anticoncepcional na época. Aí fica bem Tomava anos e tive que parar. pronto. Né? Então, assim, vejam que a história ela é clara. Às vezes a gente não percebe. É esse que é o grande problema. Nem sempre o paciente vai ter dor, sabe? Ele, algumas vezes, ele pode cursar de forma assintomática, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas assintomática do ponto de vista de dor, tá? Mas, na grande maioria das vezes, eu tenho dor. Essa dor, ela pode ser pulsátil, ela pode ser em queimação, ela pode ser contínua, tá certo? O que mais que pode acontecer relacionado à dor? O que vocês acham? Professora, ela é localizada? Então, ó,
ela é localizada, então ela é localizada na região em que está sendo acometido, tá certo? Mas ela não é limitada à região. Então, por exemplo, eu posso ter, imagine que eu tenho uma trombose na virilha, como a Letícia falou que teve também. Então, uma trombose na virilha, ou seja, uma trombose no território da veia femoral, no território da veia ilíaca, algo por ali, tá? Não, mas vamos pensar que a gente teve uma trombose na veia femoral. Eu posso ter dor local, eu vou ter, mas eu também posso ter sintomas mais distais, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma sensação de peso no membro, né? E isso tem a ver diretamente com a questão do edema mesmo, de estar retendo líquido no território muscular. Então, o membro, ele parece, ou ele realmente, às vezes, até fica mais pesado mesmo, tá certo? A dor pode ter fadiga, mas existe um jeito melhor de falar dessa fadiga, Raquel, que você mencionou bem. O que a gente pode, como é que seria essa fadiga? Como é que você acha que ele perceberia, como é que ele chegaria contando isso para você? Início súbito, professor? Se for numa TVP, sim, pode acontecer subitamente. Mas a fadiga, ela tem um viés aí. Porque, olha, se tem um termo médico que eu acho muito difícil da gente conseguir configurar, é fadiga, sabe? Fadiga é cansaço, fadiga é falta de energia, fadiga é baixo rendimento muscular. Existem alguns graus diferentes. A gente chama de fadiga central, fadiga periférica. É difícil conceituar isso. Mas agora a Raquel resolveu. Então, normalmente o paciente vai referir uma claudicação. Eu não sei se a Letícia chegou a perceber isso, mas que muitas vezes vem assim, quando você tem a instalação do quadro, né? Você começa a andar e começa a sentir que tem dificuldade, que tem dor ao utilizar ali a musculatura acessória, a musculatura ali da panturrilha. Isso vai provocando mais dor sobre o local onde está acontecendo a trombose. Mas eu tenho algumas diferenças em relação a essa claudicação, porque eu tenho claudicação arterial e eu tenho claudicação venosa. O que seria o fator mais importante, assim, que eu olhasse e falasse assim, olha, isso é venoso, não, isso é arterial. Como é que seria? É porque uma dor para e a outra ela continua sem parar. Perfeito. Qual que continua sem parar? Acho que é arterial, a venosa para quando você para de andar e descansa. É exatamente o contrário. Tá? Desculpa. 50... Não, desculpa, pelo amor de Deus. Tá? Estamos na hora de confundir as coisas mesmo, tudo pode, agora não tem problema. O que acontece? Quando eu estou falando da claudicação do sistema arterial, o que está acontecendo? Eu começo a andar, eu tenho uma diminuição, um aumento do consumo de energia, de oxigênio pelo músculo, e eu tenho uma dificuldade de aporte para isso. Então, eu começo a ter fadiga muscular, isso me obriga a parar. Essa é a claudicação arterial. Então, eu tenho que parar, aí eu descanso mais ou menos 10 minutos, a dor passa e eu volto a andar. Quando eu volto a andar, um pouco depois, eu volto a ter dor, volto a ter que parar. Essa é a clássica da doença arterial. Tá? Quando eu estou falando da venosa, eu me colocar de pé pode piorar a dor. Andar numa fase inicial pode melhorar a dor, porque aí eu estou usando a bomba e estou favorecendo o retorno, mas com a progressão da doença, eu também posso claudicar, porque eu estou andando e dificultando essa circulação ali. Agora, qual é a diferença? Essa dor que piora comigo, me colocando de pé para andar, com uma insuficiência venosa, ela é uma dor que não me obriga a parar. Então, eu tenho dor para andar, mas eu ando. Isso não me faz com que eu tenha que parar, descansar para fazer. Muito pelo contrário. Às vezes, quando eu paro e fico de pé, a dor piora, porque eu deixei de acionar a musculatura da panturrilha. Eu dificultei mais agora o retorno venoso, porque eu não estou usando essa musculatura. Então, essa é a diferença básica, como a Maria Eduarda bem colocou. Então, numa eu tenho que parar, e essa é arterial, na outra eu não preciso parar, essa é venosa. Não me obriga a parar. Professor, Diga. mas então a arterial é mais dolorida porque você tem que parar, senão você não consegue, e na venosa é uma dor mais suportável?
Não necessariamente, Maria Eduarda. Eu entendo a lógica do seu raciocínio, mas não necessariamente. O que me obriga a parar, de fato, na insuficiência arterial é que, como eu tenho um aporte sanguíneo prejudicado, eu chego a um momento que o meu músculo, eu tenho a sensação de que o meu músculo vai falhar. Eu vou perder a força na perna e eu vou cair no chão. Então, eu paro, eu sou obrigado a parar para tentar melhorar a vascularização daquele membro. Quando eu estou falando da venosa, isso não acontece. Então, eu não sinto essa necessidade. Apesar de estar sentindo dor, e a dor pode ser intensa, isso não me obriga a parar, porque o tônus muscular está funcionando ainda. Né? Eu não tenho o impacto sobre essa qualidade da contração muscular, ele é menor, porque está no território venoso, não arterial. Não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi, sim. Ela alivia com a elevação dos membros também, né? Sim, e a arterial piora quando você abaixa o membro. Então, isso é um outro fator que ajuda a diferenciar. Se eu tenho um paciente, daqui a pouco a gente vai falar tudo isso, mas vamos adiantando, não tem problema não. Se eu tenho esse paciente, ele tem uma insuficiência arterial e ele se coloca na posição horizontal, isso piora a função arterial, né? Porque antes a gravidade estava ajudando o sangue a ser empurrado em direção às pernas. Agora que eu fiquei na horizontal, eu perdi a ação da gravidade. Então, isso piora. Então, ficar na horizontal piora a dor do paciente. Quando eu estou falando da venosa, é exatamente o oposto, né? A gravidade ela estava atrapalhando com o paciente de pé. Quando ele se deita, ele tem alívio. E se ele elevar as pernas, aí o alívio ainda é maior. O oposto também acontece com a arterial. Se eu elevo os membros, eu crio uma ação agora contrária da gravidade e isso vai dificultar a perfusão, eu vou piorar da dor. É uma forma também bastante útil da gente diferenciar uma da outra, tá? Porque muitas vezes alguns sinais podem se confundir. Vocês vão ver que tem uma foto aqui que eu quero discutir esses aspectos com vocês, que eu acho que vai enriquecer bastante a questão, tá? Até aí, tudo bem? Professor, Diga. essa dor ela é causada pela falta de oxigenação ou tem alguma outra coisa que causa ela? Então, essa dor da estase venosa, ela tem alguns fatores, inclusive, dependendo do fator preponderante, muda a percepção do paciente. Então, assim, uma dor em peso, por exemplo, ela tem relação com o volume ali, o edema do músculo no território. Então, isso seria uma dor mais assim, uma dor que é enfacada, empontada, ela tem a ver com o aumento da pressão na parede do vaso, naquele endotélio que já está sofrido, naquela parede que já está mais inflamada pela estase, pela dificuldade de fluxo ali, aquele fluxo sanguíneo que se tornou irregular e insuficiente. Então, aí muda a característica da dor. Então, isso tem tem uma fisiopatologia variável de acordo com o padrão mais predominante na fisiopatogenia do que da causa da doença vascular. Entendeu direito, Bruno? Entendi sim, professor. Obrigado. Não, beleza, tranquilo. O que mais? Gosto quando vocês perguntam. Acho que a aula fica bem melhor. Vou continuar. Então, assim, só para a gente amarrar as informações de dor, deixar tudo organizado na cabeça. Então, é a principal queixa dos pacientes com varizes, por exemplo, mas podem acometer outras, né? A Letícia colocou aqui para a gente que ela teve muita dor com a TVP e é exatamente assim. A TVP é uma doença que ela pode ser completamente assintomática do ponto de vista álgico, mas ela quando sintomática, ela gera dor intensa. Então, o paciente pode referir peso nas pernas, queimação, ardência, cansaço, cãibra, formigamento, fincada, pontada, ferroada. São formas como ele pode perceber essa dor, tá? E aí tem a ver com essa questão da fisiopatogenia ser mais para um lado, preponderantemente mais um lado, mais outro, tá? Mais o edema, mais a estase ou o trombo, isso pode trazer. Uma outra característica interessante é que mulheres podem perceber uma piora desse sintoma álgico na época perimenstrual, ou seja, nos dias que antecedem a menstruação, durante a menstruação e após a menstruação também, alguns dias.
Então, isso também pode haver uma correlação. Isso tem a ver, sim, com a variação hormonal que está acontecendo. Tá? A dor na TVP, olha que muda um pouco. É uma dor, normalmente, de instalação súbita, como alguns de vocês falaram aqui, agora há pouco. Ela está associada sempre com edema. Então, isso é uma característica marcante, esse edema. Esse edema faz uma alteração que a gente chama de empastamento muscular. Quando a gente palpa a panturrilha, a consistência dessa panturrilha, a gente refere como empastada, ou seja, eu tenho uma consistência diferente comparativamente o lado acometido com o lado normal, tá certo? A palpação da musculatura gera uma sensação diferente e eu posso ter cianose ou palidez, dependendo do momento em que se instalou ali, quanto tempo tem desde a instalação dessa trombose venosa. Uma fase inicial pode ter uma certa palidez, mas que em alguns minutos, a poucas horas, ele já se reverte para cianose, na maioria das vezes, mas não obrigatoriamente cianose, tá bem? Não é um achado obrigatório para o diagnóstico de trombose venosa profunda. E quando essa dor está relacionada à insuficiência venosa, aí tem aquilo que a gente estava falando de comparar, né? Então, como seriam as características da dor da insuficiência arterial periférica? A gente arrumar. Me ajuda. A claudicação, que te obriga a parar, com a sensação de que você vai cair, que o músculo vai falhar. Piora com a deambulação, perfeito. Melhora com repouso e piora com a elevação dos membros. Todo mundo consegue entender o porquê de cada uma dessas? É isso que eu preciso que vocês consigam visualizar claramente. Se não tiver, eu explico tudo de novo. Tá? Não tem problema nenhum. E a insuficiência venosa? Ela melhora com a deambulação. Estou usando a bomba muscular e isso melhora o retorno venoso. Ela piora se eu faço repouso com a interrupção da marcha. E ela melhora se eu elevar os membros, certo? Ou seja, uma é praticamente o contrário exato da outra, né? Então, isso para o diagnóstico diferencial, que algumas vezes você fica ali numa sinuca sem saber se isso é do território venoso ou do território arterial, né? Eu posso procurar a partir daí nessas queixas e discernir entre uma e outra. Qualidade da dor, Ana, acho que não. Acho que a dor ela pode ser percebida de forma muito semelhante. Acho que talvez a dor arterial, da obstrução arterial aguda, ela seja uma dor mais intensa, né? É uma dor lancinante. Lembram que a gente chegou a falar aqui na aula passada que o paciente pode, inclusive, apresentar choque neurogênico por conta da dor intensa? Então, quando o evento é mais agudo na insuficiência arterial, eu tenho dor bem mais intensa do que no evento agudo venoso, por exemplo, né, da obstrução venosa. Então, isso traz uma diferença, tá? Mas nem sempre isso é muito claro, porque se eu tenho uma obstrução arterial que está evoluindo de forma crônica, eu posso não conseguir separar muito bem essa questão quanto à qualidade da dor. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que é por aí, não é? Eu sim, professor. Era a última dor que eu estava em dúvida, sabe? Se vai ser, tipo, você tinha falado que na insuficiência venosa ia ser do tipo formigamento. Aí eu fiquei com dúvida se quando fosse de origem arterial, se ia aparecer de outro jeito, tipo, empontado, alguma coisa assim. Então, Mas eu consegui entender. entendeu? Porque aqui, ó, deixa eu voltar lá, ó. Passei direto. Olha aqui. Então, quando eu olho para cá, ó, o que eu vejo eu posso ter qualquer uma dessas queixas associadas à dor, tá? Eu não vou ter todas elas, não. Eu posso ter pacientes que vão ter peso nas pernas, tem outros que referem como ardência, queimação, né? Sensação de cansaço, de fadiga, como vocês também colocaram lá. Eu posso ter cãibras, eu posso ter formigamento. Agora, quando eu estou falando da arterial, eu posso também ter queimação, eu posso também ter fadiga, eu posso ter cãibra, eu posso ter parestesia, formigamento, eu posso ter uma dor empontada, enficada. Ou seja,
a qualidade da dor que você bem colocou, e agora eu entendi melhor a pergunta, ela não vai ser um descritivo que vai falar, olha, não, a dor é empontada, então vai ser arterial. A dor é em formigamento, então ela só pode ser venosa. Eu não tenho muito essa diferença, não. Tá? Eu tenho uma área de penumbra ali, onde os dois lados poderiam gerar esse tipo de similaridade, né? Mas aí, quando a gente começa a investigar fatores atenuantes que pioram, aí você começa a pensar melhor. Bom, é uma dor empontada, mas essa dor empontada, quando ele anda, melhora. Opa, isso deve ser venoso. É uma dor empontada, mas quando ele anda, piora. Opa, isso talvez seja arterial. Se eu deitar, a dor melhora ou piora? Não, quando eu deito, a dor melhora. Ou se eu deito, a dor melhora, isso é venoso. Se eu deito, a dor piora, isso provavelmente é arterial. E aí eu vou juntando essas pecinhas, vou criar um panorama, vou criar o meu olhar sobre o sintoma. Então, tem dor nos membros, e essa dor que está acontecendo, ela provavelmente tem alguma alteração na perfusão, porque tem uma doença arterial. Não. Essa dor está acontecendo porque provavelmente ele tem uma insuficiência venosa. Está gerando uma dor, esse quadro de dor no membro. Entende? Acho que é por aí. Maiara me perguntou sobre o programa, se chama Preze. Eu adoro montar minhas aulas nele, acho que fica bem mais interativo, assim, acho que traz uma visão, que é essa visão de fluxo, né, de pensamento e tal. Beleza, vamos continuar então. Tá? Então, de dor, a gente já entendeu como é que pode ser essa manifestação. Se não entendeu, alguém me interrompe e fala aí, tá? Outras alterações importantes associadas são as alterações tróficas. O que seriam alterações tróficas? Seriam o edema, a celulite. Essa celulite não é aquela que a gente faz tratamento estético, que para botar biquíni fica complicado ou não, né? Então, assim, é uma celulite que é uma inflamação, uma resposta inflamatória do tecido celular subcutâneo, hiperpigmentação da pele, eczema e úlceras. Então, vamos discutir um pouquinho de cada coisa para a gente entender tudo que pode acompanhar essa insuficiência vascular periférica. Então, a primeira coisa é edema. Quando a gente olha para essa foto, nitidamente eu percebo que tem uma diferença entre um membro e outro, né? Então, quando eu comparo os pés, eu tenho uma diferença. Panturrilhas também. Coxas também. Então, isso me traduz, essa assimetria me traduz que eu provavelmente tenho uma dificuldade nesse retorno venoso. Isso é uma das formas, uma das possibilidades diagnósticas, né? Então, normalmente, como é que é o edema da insuficiência venosa? Normalmente, ele vai ser um edema que ele vai surgir, o paciente percebe e relata ele ao final do dia. Ou seja, olha, eu amanheço bem, eu amanheço com meus pés desinchados, vou trabalhar. Quando eu chego em casa à noite, que eu vou tirar a sandália, que eu vou tirar o sapato, a meia, eu estou com a marca do edema ali, né? O cacifo ali da meia, da sandália nos pés. Eu inchei demais, eu estou retendo muito líquido, doutor, na minha perna, no meu pé. Ele normalmente começa na região do tornozelo. E ficar sentado dificulta, né? Porque além da questão de eu não estar usando a musculatura de bomba, né, do retorno venoso, eu também estou com a articulação do joelho dobrada. Isso dificulta esse retorno venoso, sendo um fator de risco. Tá? Daí a gente lembra que ficar muito tempo em viagens transcontinentais, né, ou transoceânicas, essas viagens de avião de longa duração, onde a gente está lá na classe econômica, apertado, né, quase uma lata de sardinha, aquilo ali, sem poder se mexer direito, isso é um fator de risco, né? É muito, muito comum a gente ver o surgimento de trombose venosa profunda em pessoas que passaram muitas horas em voos, né? Então, qual é o segredo? Se você tendo ou não tendo insuficiência venosa, né? Mas tendo é mais ainda. É procurar de tempos em tempos, a cada 2 horas, cada 3 horas de voo, levantar, caminhar no corredor do avião, para que você ative essa musculatura e diminua essa estase, né?
Mas é muito frequente você viajar muitas horas no avião e chegar lá com os pés inchados, por exemplo. Isso significa que você se mexeu pouco. Isso significa que isso é um fator de risco para trombose venosa. Então, a gente tem que cuidar mesmo. Acho que a gente tem que, nesses casos, né, para não estragar o passeio em outros continentes, a ideia é, a cada 2 horas, a cada 3 horas no máximo, levanta, caminha no corredor do avião, vai até o banheiro e volta, né? Anda um pouco, fica um pouco de pé, para que você use essa musculatura e diminua a chance desses eventos, tá? Porque é relativamente frequente, tá bom? Continuando, como é que é a característica desse edema? É um edema mole, macio. Você aperta ele, você consegue criar uma depressão, né? Esse é característico do edema venoso, né? Ele é gravitacional, então normalmente ele está lá em tornozelos, em pés, ele pode até alcançar o terço superior da perna, né? Mas só em casos muito avançados. Normalmente ele fica mais restrito à área perimaleolar ou de pés. Eu quero chamar a atenção por um fato que às vezes a gente confunde somente por distração, né? Mas que a gente aprende fora da medicina, do âmbito profissional, a gente aprende que o membro inferior ele se chama perna, né? Muitas pessoas chamam assim. E então, só para a gente não confundir isso na leitura aqui, quando a gente está falando de perna, a gente está falando do segmento abaixo do joelho. Então, eu posso sim ter um edema que chegue ao terço superior da perna, dessa parte abaixo do joelho. Isso é o edema característico da insuficiência venosa. Ah, mas, professor, você está mostrando uma foto que o edema está vindo até aqui em cima. Isso aqui é um edema de uma trombose. Aí é uma questão específica, tá certo? Essa é uma trombose venosa, unilateral, uma trombose de veia ilíaca ou de femoral. E aí eu tenho algumas nuances, algumas variações. Mas, habitualmente, o edema da doença vascular periférica, venosa, ele vai ser um edema gravitacional, porque a parte distal sofre maior influência da gravidade. Então, o edema aqui ele é bilateral e não unilateral. Ele tem algumas outras características, tá bem? Ele é depressivo, amolecido, ele tem aquele sinal de cacifo que vocês já aprenderam, tá bem? Quando eu vejo unilateral, olha lá, insuficiência vascular crônica associada à síndrome pós-trombótica, tá certo? De edema, tudo bem? Vamos falar de celulites, tá certo? Então, celulite é isso, não é aquela da estética, não, tá certo? Que faz drenagem linfática para melhorar, não. É essa daqui. O que é a celulite? Essa celulite ela está acontecendo porque eu tenho o edema, o edema crônico, como início dessa fisiopatologia, tá certo? Esse edema faz com que eu tenha extravasamento de substâncias para o interstício. Essas substâncias são proteicas, são proteínas, e essa substância no interstício ali do subcutâneo, ela gera uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória que acontece ali é o que a gente chama de celulite, tá certo? Isso traz uma coloração, uma alteração de coloração, castanho avermelhada, aumento da temperatura local e dor na região correspondente. Então, se você palpa essa região aqui, ela é dolorosa, tá certo? Essa é a celulite clássica da insuficiência venosa. Você vê que ela é simétrica, né? Ela acompanha normalmente uma simetria bilateral, mas não é obrigatório não, tá? Mas normalmente sim. Hiperpigmentação. Deixa eu até ampliar aqui. Legal. Essa hiperpigmentação cutânea, ela tem uma gênese diferente. Aquela ali é uma resposta inflamatória, é mais agudo. Nessa daqui é uma coisa mais tardia, mais crônica. O que está acontecendo aqui é que essa perna ela sofre há muito tempo com esse edema, com essa congestão vascular ali, com esse extravasamento para o subcutâneo. E esse extravasamento, ele traz extravasamento também de algumas hemácias.
Essas hemácias, quando elas extravasam, elas são captadas por macrófagos que destroem essas hemácias. Nesse caso aqui, eu tenho uma dermatite que a gente chama de ocre, que é esse escurecimento da pele, né? E isso está acontecendo pelo depósito de hemosiderina, certo? Hemosiderina, que é um produto do metabolismo do ferro pelo macrófago, né? Então, o macrófago vai lá, destrói a hemácia, tem as hemoglobinas ali com radical M, que tem o ferro dentro, e esse ferro ele vai acabar se acumulando na pele ou sob a pele, como forma de hemosiderina, e isso traz essa coloração acastanhada, tá? Característica. Isso a gente chama de dermatite ocre, que é um achado de insuficiência vascular periférica crônica avançada. Eczema também uma dermatite, é uma alteração dermatológica, está relacionada à estase venosa, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, e o que a gente está vendo principalmente região de tornozelos e pés, essa região, o que a gente vai perceber é que tem áreas com hiperemia, áreas descoloradas, né? Eu tenho algumas pequenas bolhas, a pele está cada vez mais espessada, tá? E é a característica dessa dermatite de estase, dessa alteração vascular crônica também. Agudamente, quando começa isso aqui, normalmente o que o paciente percebe são pequenas vesículas, pequenas bolhas, que quando a gente está usando, quando a gente está percebendo essas pequenas bolhas, normalmente elas se rompem e ficam saindo uma secreção, né, serosa, um líquido seroso. Normalmente, nessa fase aguda, eu tenho muita coceira. Legal, Ana. Boa colocação. Boa pergunta. A diferença entre celulite e erisipela... Onde é isso aqui? A diferença entre celulite e erisipela, ela é muito tênue. Essa celulite, ela não necessariamente ela tem ação bacteriana, ela não é infecciosa. Quando eu estou falando em erisipela, isso é uma doença causada por um strepto ou um staphylococcus, causando uma infecção do subcutâneo. Isso é erisipela, tá certo? Então, a diferença é sutil, normalmente tem a ver muito mais com o agente infeccioso. Há uma infecção ali, no nosso caso, não tem infecção. A resposta é puramente bioquímica, inflamatória, pela presença daqueles extratos proteicos que exudaram ali para o subcutâneo e estão sendo reconhecidos como uma substância estranha, por isso fazendo essa reação inflamatória local. Pode ser unilateral, sim, na erisipela, mas pode ser tanto numa quanto noutra, tá? A gente pode ter o edema unilateral. Habitualmente, quando eu tenho uma insuficiência típica, né, vascular, periférica, crônica, esses processos eles tendem a ser bilaterais. Eu consigo ver normalmente uma simetria. Deixa eu até voltar aqui, uma simetria na apresentação, né? Porque a doença vascular periférica está acometendo igualmente os dois membros, tá? Essa doença, essa dermatite de estase, cronicamente, ela começa a dar essa coloração heterogênea aqui, e sempre que vocês virem essas alterações de pigmentação, principalmente na face medial, perimaleolar, né, ou seja, junto ali aos tornozelos, vocês tenham a certeza de que, se tratando mesmo de uma insuficiência venosa, essa insuficiência venosa já tem muito tempo de evolução, né? São alterações tardias, crônicas, tá bem? E aí, por último, das alterações tróficas, a gente vai falar um pouco de úlcera, tá certo? Essas úlceras de estase, elas acontecem habitualmente porque eu tenho uma reação pruriginosa ou porque eu bati a perna. Deixa eu aumentar aqui. Normalmente o início é assim, ó. Eu começo com essa área de hiperemia, essa área aqui é uma área de celulite, né? Por insuficiência venosa. E aí isso me traz prurido, e aí eu começo a coçar. E eu abro pequenas portas de entrada. E não precisam ser múltiplas, não. Pode ser uma única, tá certo? Essa coçadura ali, ou bati no pé da cadeira,
essa região, que é muito friável, isso abre uma porta de entrada e eu tenho má perfusão nesse tecido, certo? Por estase mesmo. E essa má perfusão, ela vai me trazer uma dificuldade de cicatrização, podendo evoluir cronicamente para feridas muito maiores, né? Existem dados de um trabalho que eu peguei para ler aqui para a aula, que era um trabalho brasileiro falando dos dados estatísticos. E eles falam o seguinte, que uma úlcera de perna como essa, ela leva o tempo médio de 1 ano para cicatrizar. Olha o quanto que isso é estigmatizante, o quanto que isso afasta as pessoas do trabalho quando acomete uma fase da vida que a pessoa ainda é ativa, né? Produtiva, ativa. Então, quanto que isso prejudica e quanto que isso é estigmatizante, né? Imagina você com uma ferida aqui, essas pessoas, se elas saem de bermuda na rua, mesmo com um curativo aqui, todo mundo percebe que tem essa lesão. Essa lesão, por um tempo, ela é bastante exudativa, por conta também da permeabilidade capilar aumentada ali pela estase venosa. Então, isso tudo traz cheiro ruim, né? Bastante estigmatizante, tá? Então, normalmente, o que acontece é uma consequência, um traumatismo, mesmo que mínimo, ou apenas coçar a região. A localização principal vai ser maleolar interna, então, sempre na face interna é o mais comum. Esse aqui está na face externa, para variar um pouquinho, eu botei as duas aqui. Então, não é obrigatório que seja na face interna, mas vocês vão ver talvez 15, 20 úlceras de perna na região maleolar interna, para ver uma na maleolar externa, associada à insuficiência venosa. Na insuficiência arterial, que a gente viu na aula passada, essa úlcera ela tende a ser, quando ela acontece por isquemia, ela pode ser mais alta, ou seja, não na região perimaleolar, e ela tende a ser mais frequentemente na borda lateral, na parte externa da perna, do que no maléolo interno, medial. Tá? Então, isso também é uma outra coisa que faz a gente pensar, às vezes, na etiologia. Essa úlcera é rasa, tem bordas nítidas, ela pode e vai ter normalmente uma secreção serosa ou seropurulenta, às vezes aqui, que fica drenando o tempo inteiro aqui nesse processo. Tá? Quando eu comparo com a úlcera isquêmica, aquilo que a gente já falou, a tendência é que ela seja mais intensa com a perna pendente em relação à úlcera isquêmica. A úlcera isquêmica, se eu boto a perna para baixo, eu melhoro a perfusão, porque a gravidade começou a ajudar. Aqui, se eu coloco a perna para baixo, eu pioro o retorno venoso, então isso me provoca mais dor, tá certo? E é uma complicação dessa insuficiência venosa grave. Então, eu vejo uma úlcera dessa, eu sei que esse sistema venoso ali não está funcionando mais já há algum tempo, tá bem? Tudo bem até aí? Outros 2 achados que podem acompanhar a insuficiência venosa é o caso hemorragias, principalmente quando se tratam de varizes, né? Varizes do sistema periférico, né? Superficial. Essas varizes, elas muitas vezes têm uma parede muito fina, praticamente numa pele bastante delgada, então bastante superficial, a flor da pele ali, digamos assim. E essa situação expõe essa veia que está varicosa, que está engurgitada, à chance de trauma. Então, mesmo pequenos traumas ali causam grandes perdas sanguíneas. Então, isso às vezes é assustador mesmo, porque faz um piquezinho pequeno ali, uma batidinha de nada, tem um sangramento enorme, porque esse sangue está com estase ali naquela região, naquela veia. Quando você abre um orifício de drenagem, você tem grande perda volêmica. A pressão venosa ali é mais alta do que o habitual. Isso dificulta, inclusive, a resposta à hemostasia. Então, é muito comum, ou é relativamente comum, os pacientes terem eventos de sangramento, assim, de chegarem no hospital, às vezes com uma toalha encharcada de sangue em volta da perna ali, e você pensa, meu Deus, é um sangramento arterial, porque é muito sangue. E quando você vai olhar, é um sangramento que muitas das vezes até já parou, porque ele comprimiu, botou a perna para o alto para vir no carro, no SAMU até o hospital, e isso acabou favorecendo a coagulação. Então, até para quem tem parentes nessa situação, na imensa maioria das vezes, nem precisa ir para o hospital. Apesar do sangramento ser importante num primeiro momento, quando você se depara com a situação,
fazer um curativo compressivo ali e elevar o membro vai melhorar vai controlar essas hemorragias na imensa maioria dos casos. E quando não controlar, aí sim é caso para ir para o hospital. E um outro achado, que é um dado de literatura, porque na minha experiência eu não me lembro de ter me deparado com algum paciente com essa apresentação, é uma hiperidrose. É o aumento da sudorese ali local na perna, associado à insuficiência venosa periférica, né? Então, teria um aumento da sudorese ali. Eu confesso que eu nunca vi, apesar de ter visto já vários casos de doença vascular periférica, muitos mesmo, eu não me lembro de ter visto alguma associação com hiperidrose, mas é um dado da literatura e eu não podia deixar de trazer para vocês. Tá? Tudo bem até aí? Tudo bem, professor. Bora para o exame físico. Então, olha lá. Exame físico. Então, a posição do paciente. Eu vou ter que avaliar ele de duas formas. Na primeira vez, no início, eu vou avaliá-lo de pé. Normalmente, a gente chama isso de uma inspeção panorâmica. Eu fico a cerca de 2 metros de distância desse paciente. Ele despido, né? Pode estar usando a roupa íntima, não tem problema, mas despido, para que eu consiga olhar esses membros, né? E depois eu vou fazer uma inspeção detalhada com o paciente agora já na maca, já sendo avaliado deitado, tá? O que eu quero perguntar para vocês? Imagine que vocês estão num consultório e chegou esse paciente daqui, ó, para vocês, tá? Esse paciente chegou, o que vocês notam? O que chamaria a atenção para vocês? Deixa eu ver se eu amplio, ó, melhorou. O que vocês veem de alterações aí para a gente relatar? O edema, a coloração, acho que é uma úlcera ali, um machucado. Legal, exatamente, né? Então, quando eu comparo, eu tenho um edema, certo? Eu tenho um aumento da pigmentação. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Dermatite ocre. Dermatite ocre. Isso, perfeito, Marilena. Então, dermatite ocre, né? Essa hiperpigmentação tá, é aquela do depósito de hemosiderina, né? Você vê que fica nítido esse contraste. Eu tenho uma panturrilha completamente diferente da outra. A coxa também, tá certo? Então, vejo que a gente começa a perceber algumas alterações. E aí eu tenho uma provável cicatriz aqui, né? A foto não permite que a gente tenha essa clareza, mas uma provável cicatriz aqui, uma fibrose ou uma lesão hipocrômica também poderia ser. E eu tenho uma úlcera aqui. Olhando para esse quadro, vocês pensaram em insuficiência venosa ou arterial? Venosa, ó. Estamos na aula de venosa, né? Exatamente. Então, assim, tem 50% na aula de venosa, vou te falar outra coisa. Então, essa é uma foto que está lá no Porto, está na aula de insuficiência venosa, mas a minha avaliação inicial é que talvez isso seja mais uma insuficiência mista, arterial e venosa, do que puramente venosa. O que eu vejo aqui? Eu vejo alguns estigmas que são de doença arterial também. O que seria? Essa úlcera, por exemplo, né? Quando a gente olha para essa úlcera, habitualmente onde a gente encontraria a úlcera no terço distal, na área perimaleolar. Essa é a úlcera característica da insuficiência venosa. E tem uma úlcera fora desse escopo, fora desse local. Talvez isso tenha um componente arterial, porque essa seria a localização mais frequente de uma insuficiência arterial, de uma úlcera por insuficiência arterial. Então, talvez isso deixe alguma dúvida com relação a isso, tá? Outra coisa, vocês perceberam que o edema dessa perna é um edema que está muito mais da panturrilha para cima do que na região perimaleolar? Conseguem ver isso? Né? Sim. Quando eu olho para os tornozelos, eu não tenho uma grande alteração, né? Como quando eu comparo uma perna com a outra aqui em cima. Quando eu olho para essa diferença de comportamento, eu posso ter isso na insuficiência venosa, sim, tá? Isso é porque eu acabo tendo uma hipodermatose aqui nessa região, uma dermatosclerose, lipodermatosclerose,
fazendo com que essa pele fique espessada, eu perca tecido subcutâneo, e aí eu acabo não tendo muito espaço para edema, então acaba que não fica muito diferente um lado do outro. Já na panturrilha, onde a insuficiência tem um impacto menor, né, porque é mais distal mesmo, aí eu percebo edema, aí eu percebo diferença, tá certo? Mas aqui é justamente porque o tecido ele fica restrito ali por essa pele espessada, com depósito de colágeno, de fibrina ali, fazendo com que eu tenha menor perda da elasticidade cutânea aqui. E se eu não tenho espaço, eu não tenho o edema para ocupar esse espaço, tá? Então, isso poderia ser um dado de insuficiência venosa. Outra situação que eu vejo aqui muito diferente está em relação à pilificação, né? Quando a gente olha os pelos, nitidamente eu percebo que tem uma pilificação normal aqui nessa perna. Mas que eu olho aqui, eu não vejo nada. Vocês conseguem perceber isso? Essa pilificação parece jogo dos erros, né? Já apontando uma coisinha ali. Então, assim, mas é mais ou menos assim, né? Medicina, o exame clínico é mais ou menos assim. Você ir tentando pegar o detalhe. Eu posso ter alteração da pilificação nas duas, na insuficiência venosa e na arterial. Entretanto, a insuficiência arterial, ela me fala, isso é mais frequente na arterial do que na venosa. Por isso que quando eu estou olhando aqui, eu estou levando vocês a um pensamento nesse sentido. Talvez isso não seja só venoso, talvez isso tenha arterial também, apesar de ser um bom exemplo de insuficiência venosa periférica, porque eu tenho a dermatite ocre, né? Eu tenho essas alterações, essa pigmentação, eu tenho úlcera, e isso chama a atenção, o edema também chama a atenção, que é mais característico da insuficiência venosa e não da arterial, o edema, né? Um outro dado importante que a gente precisa conversar é de que, quando eu faço essa inspeção ela é panorâmica, ou seja, eu peço o paciente para ele girar em torno do próprio eixo, para que eu consiga visualizar esse paciente em toda a sua circunferência, né? Por quê? Porque imagine que eu olhasse ele só assim, mas quando eu pedisse para ele virar, eu visse esse quadro. O que é isso aqui? Um alien que está dentro dele. São varizes? São varizes grosseiras, grotescas. Então, isso é uma varize periférica muito importante, né? Isso me traduz uma insuficiência venosa bastante importante nos vasos superficiais da perna. Porque é aquilo, a gente tem duas redes, né? Duas redes de drenagem, né? O sangue está quase todo ali, né? Essa é uma veia que, quando você faz um piquezinho aqui, ó, dá uma rupturazinha aqui, isso sangra pra caramba, assim, sangra muito por conta dessa estase, desse volume ali, e acaba dificultando, inclusive, a resposta de coagulação. Mas esse sistema periférico aqui, superficial, ele acaba que está insuficiente, fazendo com que esses vasos fiquem tortuosos, né, irregulares, né, e causando até mesmo esse tipo de alteração. É claro que isso, quando a gente mostra alguma coisa aqui, o que a gente está mostrando são os extremos, para que a gente marque bem o visual de vocês, né, a memória de vocês. Por isso que está assim, tá? Claro que nem toda variz vai ser desse jeito. Esse membro, quando eu faço a palpação, o que eu vou avaliar? A temperatura, a sensibilidade da pele, do sistema nervoso, do tecido subcutâneo. Então, assim, normalmente, o que eu vou encontrar? Como é que vai estar a temperatura aqui nesse membro em relação ao outro? Mais gelada? Se a gente colocar a mão e estiver mais gelado, aí é mais um componente para a gente pensar na arterial, porque eu não tenho o sangue chegando adequadamente. Habitualmente, isso pode até ser mais frio durante um pequeno momento, logo quando tem um evento agudo de uma trombose, por exemplo, isso pode me gerar palidez, isso pode me gerar uma diminuição, uma perda de temperatura. Mas logo isso é compensado. E vem a estase venosa, né? E essa estase venosa é mais sangue acumulado aqui. Eu acho que o raciocínio, para não ter confusão, é assim, ó. Quando eu tenho uma insuficiência arterial, eu tenho menos sangue naquele membro, então ele tende a ser mais frio.
Quando eu tenho uma insuficiência venosa, eu tenho mais sangue aqui, porque o sangue não está retornando. Então, há uma tendência de que esse membro seja mais quente do que o outro, tá? Isso é uma questão de temperatura. Sensibilidade. Essa sensibilidade ela pode variar bastante, mas normalmente o que a gente encontra é uma pele bastante sensível, um subcutâneo bastante sensível por resposta inflamatória local mesmo. Então, esse paciente ele refere dor quando a gente palpa, quando a gente manipula, tá? Se tiver edema, o que a gente vai ver é que esse edema tende a ser um edema depressível, mole, né? Onde a gente tem sinal de cacifo. Isso a gente vai encontrar na palpação, é a palpação que vai dizer isso para a gente. Eu também consigo avaliar o estado da parede venosa. Imagina, quando eu palpo isso aqui, ó, eu consigo perceber que essa parede venosa, normalmente ela tem uma elasticidade menor, então ela está mais enrijecida, seja pelo excesso de sangue ali, né, pela tortuosidade, seja pelo depósito de fibrose, tecido cicatricial reacional a essa resposta inflamatória. Então, mas eu posso encontrar consistência elástica, consistência normal, ou uma consistência espessada, endurecida. Nesse caso aqui, mais extremo, que a gente deve perceber é esse tipo de característica aqui, mas a parede venosa pode ser avaliada dessa forma. Se houver um trombo recente nessas varizes aqui, quando eu toco essa região, eu provoco dor intensa, então esse paciente refere uma hiperestesia ali na hora da manipulação, tá? E eu vou ter algumas manobras para avaliar TVP, tá? Essas são manobras clínicas de avaliação do TVP. Essas manobras, elas ajudam a gente a entender o diagnóstico na beira do leito. Normalmente, quando a gente está falando de diagnóstico dessas doenças, o Doppler ele passa a ser um exame que vai estar sempre acompanhando, porque eu consigo qualificar de forma mais objetiva o grau de comprometimento, a gravidade do quadro, né? Mas, clinicamente, o que eu posso fazer? Essas 3 manobras. De Romans, que é uma dorsiflexão do pé, eu faço aquela manobra de fazer a dorsiflexão do pé, né? Esse movimento com o pé, e isso me causa, aliás, esse movimento do pé e essa contração da panturrilha me causa dor, tá? Outro sinal é essa diolo, que é a compressão da panturrilha, como vocês veem aqui, ele está comprimindo a panturrilha contra o plano ósseo, né? E isso, se eu tenho uma trombose venosa, eu tenho dor pra caramba nesse início, né? Principalmente numa fase mais inicial. E eu tenho essa manobra de Deneck-Pair, que é uma compressão agora do polegar na planta do pé, tá certo? Contra o plano ósseo. E essa compressão do polegar contra o plano ósseo também pode me gerar dor. São 3 sinais que, quando presentes, falam muito a favor da possibilidade de uma trombose venosa profunda do território ali das panturrilhas. Tá bem? Vamos continuar. Bom, então, doenças mais comuns desse sistema, tá? A mais comum de todas, disparadas, são as varizes, né? Alguns trabalhos chegam a mostrar que 40% das mulheres com mais de 40 anos vão ter varizes, então é quase metade, né? Então, fez 40 anos, tem chance de estar no grupo das varizes ou das sem varizes, meio a meio, né? Essas varizes elas podem ser primárias, ou seja, não existe uma causa aparente, a não ser uma predisposição hereditária ou uma predisposição profissional, laborativa, né? Então, por exemplo, eu que sou cirurgião, quando eu comecei a residência de cirurgia geral, e a minha residência era muito puxada, passava muitas horas de pé, né? Eu, com uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses de residência, eu fiz uma insuficiência venosa aguda, né? Então, eu tive um edema muito importante. O meu foi nas 2 pernas. Eu cheguei a ficar afastado da residência. Eu achei que era uma trombose venosa profunda, bilateral, mas, na verdade, era uma tromboflebite por conta de estase, de muito tempo de pé. Então, isso é um risco ocupacional, né? Para cirurgião, para segurança, para policial, né? Para professor que passa muito tempo dando aula em pé, isso tudo são fatores de risco para varizes,
né? A ocorrência de alguns hormônios, sejam eles de anticoncepcionais, isso é um fator de risco por si só, mas também uma baixa de testosterona, um aumento de estradiol, isso tudo são fatores que predispõem às varizes, à ocorrência das varizes. E eu tenho alterações secundárias, ou seja, as varizes surgindo a partir de um problema. Qual problema? Por exemplo, uma PVP, né? Já que nesse momento eu tive um coágulo que obstruiu a minha veia, né? Esse sangue que estava circulando na circulação profunda, no retorno venoso profundo da perna, ele ficou obstruído. E aí eu vou ter que redirecionar esse fluxo para a circulação superficial. E isso vai fazer com que aumente o fluxo nesse território e pode me surgir varizes por conta disso, da mesma forma como fístulas arteriovenosas também podem trazer varizes, tanto em membro superior quanto inferior. Tá? Professor, eu estava vendo esses dias um pessoal correndo aqui na frente da minha casa e eles eu vi assim que estavam usando meia compressiva. Para evitar, então, preventivamente isso daí? É um jeito de evitar, tá certo? Na corrida em si, talvez essa pessoa ela esteja usando, se não for por uma questão de moda, né? Talvez ela esteja usando porque ela já tem insuficiência venosa, e aí eu estou otimizando esse fluxo sanguíneo, uma vez que eu agora tenho uma compressão externa. Eu, como cirurgião, quando eu sei que eu tenho uma cirurgia muito longa, eu uso meio de compressão para fazer a cirurgia, por exemplo, e uma forma de prevenir ou de minimizar essas repercussões de estar no tempo em pé. Mas no exercício, sim, teria essa indicação, como você bem observou. Tá? Obrigada, professor. De nada. Uma outra situação é esse aumento da PIA. PIA é pressão intraabdominal. Então, da mesma forma como a gente conversou lá na gestação, qualquer condição que aumente a pressão intraabdominal da pessoa, isso vai ser um mecanismo de dificuldade, né? De resistência ao retorno venoso. Isso pode fazer com que surjam as varizes. Tá? Então, normalmente, pessoas que trabalham com muito esforço físico, estivador, né? Essas pessoas que trabalham em obra, construção civil, por exemplo, pacientes muito obesos, pacientes que têm ascite, né? Vocês lembram o que é ascite, né? Se não, me fala que eu defino melhor. Ou pacientes que têm fecalomas, impactação fecal, acúmulo de fezes e constipação crônica, com dificuldade, com grande esforço evacuatório persistente e por longo período. Isso tudo são fatores de risco para a ocorrência de varizes no longo prazo. Tá bem? Quanto à ascite, todo mundo lembra o que é? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Assim. Então, assim, vamos lá. Então, e quando o que está acontecendo é a trombose venosa? Né? O que é a trombose venosa? A trombose venosa é a formação do coágulo num território, num leito venoso. Né? Então, formou-se um coágulo e obstruiu essa passagem. Essa trombose venosa ela pode acontecer de duas formas. Uma forma que a gente chama de indeterminada, e essa forma indeterminada ela pode praticamente passar imperceptível. São pessoas que não têm sintomas álgicos. Normalmente, ela tem algum sintoma sistêmico, ela tem uma febrícula, ela tem uma alteração de taquicardia, de taquipneia, às vezes, mas nem sempre, e tem uma alteração de estado geral, mal-estar geral. Ou seja, nada muito localizado. Então, isso pode passar despercebido, tá certo? Habitualmente, não é assim que a gente vê. Tá? Habitualmente, a gente vê algum sintoma álgico local, mas nem sempre. Tá? A trombose venosa profunda, ela normalmente é uma coisa que o cenário, a profissão de cirurgião, convive com certo grau de pacientes apresentando trombose venosa, porque ficam imobilizados, ficam muito tempo acamados, né? Às vezes por uma necessidade de permanecer na UTI, às vezes por alguma condição mesmo do paciente, e isso aumenta a chance da trombose, porque aí eu comecei a fazer estase, né? E isso acaba, então, predispondo a formação de coágulos, de trombos ali naquela região, tá? Na forma localizada, ou na forma mais clássica, o que a gente vai ver
dor na panturrilha. E a Letícia pode dar uma aula para a gente, né? Dor na panturrilha, a perna incha, o edema é muito característico, né? É uma alteração frequente, talvez a principal alteração local é edema, né? Eu tenho alteração de temperatura, normalmente para aumento da temperatura, posso ter cianose, palidez, como a gente já falou, e quando eu olho para esse sistema venoso superficial, ele está mais cheio, está mais engurgitado. Eu posso, inclusive, comparar um lado com o outro e ver que esse sistema ele tá mais cheio do que no lado saudável. E isso também é um fator que ajuda no diagnóstico, porque aí eu já sei, olha, esse retorno venoso profundo não está acontecendo, portanto, o sistema periférico superficial está me mostrando um aumento de fluxo ali, às vezes mais engurgitados do que no outro membro. Ok? Existe uma síndrome também pós-trombótica. O que aconteceu? Eu tenho trombo, isso aumenta a pressão local, né, a partir de onde obstruiu. Esse sangue ele é desviado pelas perfurantes para o sistema superficial, havendo, então, essa inversão de fluxo entre o sistema profundo e o superficial, porque, normalmente, a drenagem superficial, a drenagem profunda é a preferencial, e a superficial ela é mais limitada, né? Ela tem uma participação mais leve, né? Mais suave. Quando aconteceu a obstrução, aí inverte, o fluxo inverte, vai ser todo ou praticamente todo superficial, e a profunda está obstruída. Com o tempo, há uma recanalização, só que, mesmo depois desse coágulo ter sido recanalizado, ou seja, de eu voltar a ter fluxo sanguíneo nessa veia, isso gera uma estenose local, isso gera uma diminuição do calibre ou da distensibilidade desse vaso. Isso, então, no futuro, pode me trazer varizes, insuficiência venosa crônica, com edema, dor, a dermatite ocra, aquilo tudo que a gente já viu ao longo da aula, tá certo? Que são sinais, são estigmas de uma insuficiência venosa crônica. Como é que eu vou diagnosticar? História clínica e exame físico. Toda vez que eu tenho um histórico de trombose venosa anterior, aí, Letícia, eu tenho uma chance maior de acontecer isso aqui, essa síndrome pós-trombótica. Então, eu tenho que cuidar disso, tenho que ficar atento, fazer exames de rotina, acompanhar, cuidar da alimentação, né, do estilo de vida, exercício. Toda vez que eu tenho história de trauma, acidente, cirurgia ou doenças que me imobilizam por muito tempo, gestações e puerpério, né, que é o período pós-parto, toda vez que eu perceber edema assimétrico nos membros inferiores, tudo isso são fatores que vão me fazer pensar nessa síndrome pós-trombótica, né, essa associação de ideias aqui, tá? Nesse caso, e também para os outros, o ecodoppler colorido é um exame, como se fosse um ultrassom, onde eu consigo ver o fluxo sanguíneo, eu consigo avaliar o sistema superficial, profundo e as perfurantes, e vejo como é que está o fluxo nesses três sistemas, comparando e aí ajudando no diagnóstico dessa síndrome, tá bom? Podendo ver, inclusive, o local de estenose, tá? Uma última condição que eu quero conversar com vocês é a existência de varizes pélvicas. Essa síndrome de congestão pélvica crônica, normalmente o paciente ele não tem sintomas muito de membros, apesar de poder ter, mas são queixas mais pélvicas. Então, uma sensação de peso, né? Tem dor na relação, ou após a relação tem dor. Isso muitas vezes, até por uma questão de ser um diagnóstico meio da moda, endometriose, né? Como eu vejo pessoas aparecendo no consultório com diagnóstico de endometriose ultimamente, então, porque a gente está pensando mais nisso, ou porque está acontecendo mais, eu não sei te dizer direito isso para vocês, mas dor pós-coito, dor durante a relação, isso é um diagnóstico diferencial com endometriose. Então, assim... Aqui, que rua é aquela que falta? Oi, Letícia. Comigo, não. Desculpa, professor. Não, tá tranquilo. E, então, assim, também pode acontecer essa dor pré-menstrual ou alterações na menstruação. O que seriam essas varizes? É um engurgitamento dos vasos ali da pelve, né? Sejam as ilíacas, sejam as ovarianas, as uterinas. É bem mais comum em mulheres do que homens. E é uma coisa que a gente, às vezes, a gente pensa que
aliás, a gente tem uma visão de que isso é mais raro, né? Mas eu, como cirurgião, olha, com uma certa frequência a gente encontra nas multíparas, nos pacientes que têm um efeito, um aumento da pressão abdominal, por exemplo, por um mioma uterino. Isso é muito frequente ter varizes pélvicas como consequência dessas condições. Então, o que poderia ser causa? Um refluxo nesse retorno venoso, uma dificuldade de retorno venoso, compressão extrínseca, como eu usei o exemplo do mioma no útero, né? Um mioma maior ocupando a pelve ali. O número de gestações também pode ser um fator, né? Porque eu tenho impacto sobre essa circulação gerando varizes pélvicas. Elas podem também estar associadas a eventos trombóticos da veia cava, do sistema ilíaco, que compromete o retorno venoso. E aí eu também tenho as varizes da mesma forma como a gente raciocinou para varizes das pernas, tá? O que eu tinha para discutir com vocês era isso. O que eu quero é deixar vocês agora bastante à vontade para que a gente possa tecer alguns comentários a respeito do tema. Se alguém tiver algum caso na família que queira discutir, alguma dúvida, se a Letícia quiser discutir um pouco dessa questão do que aconteceu com ela, tiver alguma dúvida associada, a gente está aqui agora para conversar um pouco mais sobre isso, né? Queria perguntar, Letícia, nunca mais usou anticoncepcional, não, né? Não, professor, nunca mais eu pude usar anticoncepcional. Aí, atualmente, eu coloquei um implante hormonal, que foi um dos métodos, né, que a ginecologista, junto com o vascular, entraram em consentimento que eu poderia estar usando. Aí eu faço uso de um implante, mas hormonal, de qualquer forma. Mas não tem tanto, não traria tanto prejuízo, né, à minha saúde. Falando especificamente de implante, assim, eu posso fazer um implante com hormônios bioidênticos e aí o risco é menor. Eu posso fazer um implante com hormônios sintéticos e dependendo do hormônio, o risco pode ser maior. Normalmente, quando eu escolho um implante sintético, nesses casos, e como houve essa conversa, eu não tenho dúvida de que foi um implante adequado, que é um implante progestágeno, né, em vez de usar um implante com estrogênios, a gente usar só uma base de progestágeno, isso diminui o risco. A diferença entre o uso oral e o uso de implante é porque quando eu uso o anticoncepcional por via oral, a primeira metabolização hepática, né, quando a droga é absorvida no intestino e vai ao fígado, essa primeira absorção ela sofre uma metabolização hepática que converte em algumas substâncias que aumentam a chance de trombose, de coágulo novamente. Então, quando a gente faz o implante, eu bypasso essa necessidade do trato digestivo absorver e processar. Então, a conversão é menor e eu acabo tendo um efeito mais protetor. É uma boa saída usar um implante, tá? E uma outra coisa também, na época que um vascular de Juiz de Fora que eu fui, falou que eu ficaria com uma sequela de edema, porque eu demorei muito para tratar também, né? Porque meu acidente foi 18 de dezembro. O meu irmão descobriu que eu estava 23 de janeiro. Então, assim, nada, eu fiquei um mês imobilizada praticamente. Foi um mês imobilizada. E aí eu descobri, já tinha mais de 20 dias que eu tinha começado com os sintomas. Eu comecei no dia 2 de janeiro, com a dor muito forte, de não conseguir colocar o pé no chão e tudo mais. Então, a questão do tempo para a intervenção aumenta a chance, né? Porque, por exemplo, se a gente começa a heparina logo no início, tem uma repercussão menor desse trombo, uma revascularização mais precoce, então menos resposta inflamatória. Isso sim diminui a chance. Mas você ficou com edema de perna, essas coisas? Tenho. Inclusive, eu voltei nele esses dias porque eu tenho passado muito tempo dirigindo, eu estou trabalhando num lugar que é distante, e eu tenho ficado muito tempo dirigindo, e isso tem me dado muita dor assim, na perna, sabe? De ficar fisgando. E aí veio a preocupação, será que eu posso estar tendo um outro quadro de trombose? Aí eu fui até ele e ele me passou uma outra meia específica para eu estar usando e estar fazendo acompanhamento de 6 em 6 meses. Depois você me procura na aula que eu quero te dar uma sugestão.
Tá ótimo, Tá. professor, procuro sim. Me lembra, senão eu esqueço. Fala, Ana Beatriz, está com a mãozinha levantada aí. Eu fiquei com uma dúvida se nesses pacientes que sofrem acidente, como foi o caso da Letícia, mas que não estão em casa mesmo, tipo, acamados, se a heparina subcutânea ela não pode ser profilática contra a trombose. Sim. Porque acho que até onde eu sei, isso é feito em hospital, né? Em pacientes que ficam muito tempo internados. Mas em casa é feito também? Então, o grande problema do injetável em casa é como é que você administra, como é que você controla isso, né? Quando a gente tem alguém da área da saúde, ou tem um paciente que tem um serviço de home care, né? Porque o convênio tem um home care, ou ele contrata por via particular mesmo um serviço de home care, dá para fazer perfeitamente, né? Porque o Clexane, por exemplo, que é a heparina, ele vai em seringas já programadas, então assim, é uma questão só de uso mesmo, manipulação mesmo por alguém treinado. Então, poderia ser uma possibilidade. Acho até que deveria, né? Na maioria dos casos, isso vai ser interessante. Mais uma coisa mas não é sobre a aula, vai ser sobre a prova, a prática. Ana, eu quase não estou te escutando. Tá te ouvindo agora? Agora estou. Em relação à prova prática, se a gente estudar só pelo Porto, tipo, se tá bom, a gente precisa ver um outro livro. Porque entre as aulas tem algumas coisas que ficam meio divergentes. Aí eu fiquei em dúvida, tipo, o que eu sigo? Se é o Porto mesmo, ou se eu posso seguir outro livro? Então, Ou se é teórica e a gente usa outro para prática? eu acho que não precisa ficar com essa dúvida toda, não. Assim, o que acontece? O Porto é a nossa bibliografia. Então, eu acho que estuda pelo Porto. Aí já resolve, né? Algumas coisas, né? Quando a gente está falando de prática médica, vocês vão ver isso em todas as cadeiras. A prática médica, ela tem um certo fator de, entre aspas, de arte, né? Onde a minha experiência às vezes faz com que eu use determinada técnica, porque eu aprendi assim, porque eu me aperfeiçoei assim, porque eu estou dentro da minha especialidade, eu fiz uma subespecialidade em determinada área. Então, a gente vai ter sempre uma nuance diferente, né? Quando a gente está falando do nosso grupo, a gente está falando de 2 cardios, um pneumo, um clínico e um cirurgião. Então, assim, é claro que a semiotécnica ela pode variar um pouquinho de um para o outro, mas a nossa referência e o que a gente vai estar sempre cobrando para vocês é o Porto, certo? Então, assim, se você fizer o que tem no Porto, ninguém irá te dar errado. Muito pelo contrário, a gente vai bater palma e ficar feliz, tá? Então, não precisa dessa preocupação, não. Nosso livro de base é o Porto e é isso que a gente vai ter quando a gente monta a prova prática, da mesma forma também na teórica, ele está sempre com um gabarito que está embasado sobre o que eu espero encontrar na sua resposta, o que a gente está avaliando ali, e é um checklist, né? A gente vai lá e fala, ó, fez, isso não fez, e aí a gente traça a pontuação e pontua você pelo seu desempenho ali prático na hora. É assim. Eu sei que assusta fazer prova prática, né? A gente fica sempre mais tenso, mais preocupado. Eu, pelo menos, quando eu tinha que fazer prova prática, ficava bastante tenso, né? Se me puserem para fazer prova prática hoje, eu vou ficar tenso também. Mas é um desempenho bem dentro do que a gente falou, bem dentro do que vocês vão ver e rever, e a gente tem uma aula de revisão no dia anterior, na aula anterior à nossa prova prática, né? Então, assim, a última aula é só uma aula de revisão para tirar todas as dúvidas. Então, vai dar tudo certo. Não vai não, Raquel, não vai passar mal não, vai dar tudo certo. É bem tranquilo. Professor, Tá? Fica nervoso, mas é natural também. Quando chegar alguém infartado na sua frente, para você atender, você também vai ficar nervosa. Quando chegar uma facada na sua frente, você também vai ficar. Eu fico até hoje, né? Faz parte lidar com esse estresse, mas não é nada demais, não criem na cabeça de vocês um monstro maior do que é, não, porque não é, não, assim, é bem tranquilo, tá? É bastante justo, né? A gente está aqui justamente como encaminhadores do conhecimento de vocês, assim, a gente não tem essa intenção de, nossa, eu quero ferrar todo mundo,
quero não sei o quê. Não, eu quero que todo mundo vá bem, eu quero que todo mundo tenha muito boa nota, um bom desempenho, né? Essa é a intenção do grupo, não é só a minha, não. A intenção do grupo todo. Então, assim, podem ir bem tranquilos, assim, aprender, relembrar a técnica na semana que vem, botar tudo em prática, exercitar isso bastante em casa e vai. Só vai cair o aparelho respiratório na prática, com certeza. O que mais? Vamos falar de prova agora, não vamos falar de aula, gente. Ô, professor, Hum. olha só, eu fiquei com uma dúvida. É naquela questão lá que a Letícia estava falando. No caso, essa sequela que ela ficaria seria por conta da veia não ter, perder um pouquinho da capacidade dela de fazer a drenagem do sangue, aí acabar ficando um pouquinho de líquido no interstício? Então, essa condição ela acontece pelo seguinte: eu tenho uma obstrução. Imagine que eu tenho um coágulo, um trombo ali, formado dentro do leito vascular. Isso gera uma resposta inflamatória para a reabsorção desse trombo, para a recanalização do vaso, porque até então ele está obstruído agora, né? Não está passando nada. Com o tempo, nesses vasos principais, o corpo ele acaba revascularizando, abrindo passagens mesmo, recanalizando esse vaso para que volte a ter fluxo. Só que isso é às custas de uma resposta inflamatória, atividade de macrófagos, etc. Isso gera, na resposta inflamatória, um processo cicatricial, que normalmente gera uma estenose. Ou seja, eu tinha um calibre, agora eu tenho um calibre menor. Isso vai ser uma barreira a esse retorno venoso daqui para frente. Apesar de estar melhor do que quando estava com trombo, isso é uma barreira. Então, nesses casos, o paciente ele vai precisar de um cuidado específico para isso, né? Contínuo, né? Então, assim, fazer atividade física, controle do peso, cuidado com os hormônios que usa, né? Ou tratamentos que predispõem a isso, cuidado com viagens prolongadas, uso da meia, da compressão, em cirurgias, a compressão elástica intermitente ou pneumática intermitente, desculpem, são fatores que previnem essa situação, né? Então, é só uma questão de cuidado mesmo, e vai ficar tudo bem, né? Se tiver o cuidado direitinho, não tem um prejuízo maior, mas é por conta dessa redução de calibre pela resposta inflamatória que essa interrupção de fluxo gerou ali para a absorção do coágulo. Professor, Obrigada, professor. Jéssica. então, tá na moda, né, os profissionais da saúde usarem aquelas meias coloridas, que falam que faz a compressão para trabalhar, para evitar edema, evitar dor nas pernas e tal. O senhor acha que isso realmente faz efeito ou tem que ser uma meia específica indicada por um vascular? Letícia, eu acho que especificamente no seu caso, eu acho assim, ó, se eu não tenho sinais de insuficiência venosa e eu estou usando essa meia, que eu não sei exatamente qual é, né? Mas se eu estou usando uma meia com essa finalidade de compressão, mesmo que ela não seja muito boa, ela vai conseguir me trazer benefício, né? Agora, se eu tenho uma condição de um paciente que já tem uma alteração, um histórico de trombose venosa, que tem uma alteração vascular ou que tem varizes, né? Essa pessoa, o ideal é que ela utilize a meia de melhor qualidade, porque aí você sabe que vai ser eficaz, né? Outra coisa que eu vejo bastante, e aí aconteceu comigo, quando eu tive esse evento lá da tromboflebite e tal, que eu fiquei realmente um tempo afastado, e quando eu voltei, eu fui obrigado a usar essa meia direto, usei por muitos anos essas meias. Com o tempo, você fala, nossa, cara, essa meia aperta demais, então eu não vou usar o de média compressão, que era o indicado para o meu caso. Eu vou usar o de suave, compressão suave. E aí você está se enganando, porque quando você faz a compressão suave, você não tem a mesma resposta. Então, da mesma forma, uma marca Xing Ling, uma marca menos conhecida, né? Ou uma marca não específica, que não seja médica, um aparelho médico com a finalidade prescrita, você vai ter um efeito parcial, na melhor das hipóteses. E aí eu acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena, não. Aperta muito, né, Letícia? Usei muito tempo. Ainda uso, né? Quando eu tenho uma cirurgia maior, eu coloco essa meia para ir para o centro cirúrgico. Porque eu sei que se eu ficar dando chance, volta, né?
comprei uma cara e não consegui usar, agora é o meu dobro. Assim, já que você não usou aquela, vou te castigar como até o dobro. Ó, a minha mãe falava assim, não é possível que você não consegue usar essa meia, Letícia. A gente pagou caro na meia. Eu falei, mãe, não dá para usar a meia, é muito apertada, eu não consigo ficar com a meia. Porque, assim, a minha perna é muito grossa. E aí, essa que ele passou da última vez é uma que vem até o joelho, né? Eu não conseguia, professor. Apertava tanto, parecia que estava prendendo a minha circulação. Eu não conseguia ficar nem 2 horas com a meia, e aquilo me machucando. Aí agora, quando eu voltei nele, eu falei, doutor, o senhor me passou uma meia que eu não consegui usar. Eu não consegui. Ele, não era para você ter comprado essa não. Foi o senhor que me passou. Minha mãe foi usar a meia. A minha mãe ficou com uma dor na perna dela. Eu falei, viu? Eu falei que a meia era apertada, que não tinha como usar ela, que ela machuca. Por fim, realmente a meia não é. Aí eu investi caro numa meia, que uma meia dessa é R$ 280, e infelizmente eu não vou usar. Tá lá, guardada na casa da minha mãe. Então, Professor, vende, eu... coloca no Mercado Livre, uma dessas. Mas só um instantinho, Raquel. Essas meias, elas têm medida adequada, né? Então, assim, tem tamanho adequado para cada composição física. Então, precisa dar uma olhada na... Por isso que é bom ter a indicação do cirurgião vascular, porque ele vai te indicar a marca, vai te indicar o tamanho adequado, porque essa questão anatômica ela vai interferir. Se você usar uma meia inadequada, não consegue ficar mesmo, mas não consegue mesmo. É muita compressão, né? Agora, tem outras coisas. Tem que colocar ela de manhã, né, enquanto a perna tá menos inchada, ainda deitada, de preferência antes de levantar. Deixa ela do lado na cabeceira ali, para você já colocar para levantar. E tem uma questão de costume mesmo, né? De permanecer com ela, com o tempo vai ficando melhor. Eu sofri muito no início também, acho que todo mundo sofre, né? No início até se adaptar, mas eu vou te contar um segredo. Hoje, quando eu coloco a meia, eu fico bem mais confortável. A minha perna fica mais leve, assim, funciona melhor. Só vou sentir incômodo quando eu tiro, né? Porque aí tira, aumenta ali a vascularização local ali, aí eu sinto uma diferença. Você pode falar, Raquel. Ah, não, eu lembrei dessa questão da meia apertada que a Letícia falou. Tem uma amiga minha aqui, em Volta Redonda, que é cirurgia vascular. Aí ela receitou, identificou lá no sogro dela, né, esse problema. Aí ela indicou a meia, ele ligou para ela que comprou a meia. Ela foi na casa dele no final de semana, tinha 2 litrões de Coca-Cola, daqueles de 3 litros, e a meia tava. Ele colocou a meia no litrão de Coca-Cola. Ela, meu, o que você tá Para dar uma fazendo? relaxada na meia. Não, é porque tá muito apertada essa meia, eu coloquei aqui para dar uma esticada nela. Parente de médico, gente. Médico e parente de médico, eu vou te falar assim. Precisa ser estudado. Mas é claro que isso vai acontecer, porque a pessoa tenta se adaptar. O problema é que talvez a dificuldade foi que o médico, né, no caso parente, acaba sendo uma dificuldade maior, porque aquela pessoa que está ali na tua frente, ela não está te enxergando como médico, ela está te enxergando como parente, né, como aquela pessoa próxima. Por isso que tratar amigo, tratar parente é sempre mais complexo, né? O ideal é que você encaminhe para uma pessoa que você confia, porque vai ser mais eficiente. Porque aí ele transgride, né? Ele quebra a pressão, ou você também não fala, ou fala de uma forma que ele não consegue entender a magnitude da importância, que se fosse um médico desconhecido falando, ele fosse dar mais valor. Então, assim, é sempre complicado. Mas o ser humano é criativo, né? Brasileiro é bem criativo. O que mais, meninos? Bom, o que eu vou pedir? Para vocês já irem colocando a presença, nome, matrícula e a turma, né? Para a gente já computar a presença de vocês. Mas eu estou aqui para, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar de alguma coisa. Gente, leiam aquele artigo. Vai ser muito útil, eu acho. Vai dar uma clareada boa para vocês, tá? Não deixem de ler, não. E aí, quem quiser ir desconectando, tem bastante à vontade. Vou parar de compartilhar aqui.
Muito Obrigada pela aula. professor. Depois eu vou chamar o senhor lá, tá? No WhatsApp, Chama assim. Me lembra, tá tá? bom? Me lembra. Obrigada, professor. Obrigada, Nada, professor, gente. pela aula. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Obrigada, professor. De nada, de nada. Foi um prazer, tá? Qualquer coisa estou à Tchau, disposição. professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, Obrigado professor. também Obrigada. por estar aqui. Tá? Obrigado, gente. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Fale. Você colocou lá no diagnóstico e tal, várias coisas, inclusive fazer cirurgia. Essa questão da cirurgia é logo na hora que a pessoa termina, já corre um risco, ou tem algum tipo de risco a curto prazo ou a longo prazo? Eu fiquei nessa parte. Eu posso, no caso, né, a pessoa que fez a cirurgia pode desenvolver a trombose em algum tempo mais longo depois da cirurgia, ou não necessariamente? Então, eu posso ter... O que acontece? Olha, por que a cirurgia faz isso? Porque, dependendo da anestesia, eu tenho vasodilatação. Então, eu dificulto o retorno venoso. Dependendo da cirurgia, eu tenho manipulação pélvica, por exemplo, ou eu fico imobilizado por conta da necessidade cirúrgica, ou a posição na mesa operatória, por exemplo, com as pernas elevadas, dependendo de se é uma cirurgia ginecológica, por exemplo. Tudo são fatores que geram estase, dificuldade no retorno venoso e uma predisposição à formação de trombos. É difícil você passar por uma cirurgia e não ter tido nenhum evento trombótico e lá, sei lá, 2 meses depois você fazer um evento trombótico, uma TVP. Né? Isso não acontece, né? A menos que tenha ficado em repouso esse tempo inteiro a camada. O que pode acontecer é, eu fiz o evento trombótico, fiquei naquela questão de uma forma indeterminada, pouco sintomática, né? Não fui diagnosticada a tempo, como aconteceu também com a Letícia lá, com o acidente, né? Leva um tempo, e aí depois surge o sintoma, e aí surge o diagnóstico. Mas isso tudo começou lá na cirurgia, como um fator de risco, né? A cirurgia como um fator de risco, tá? Entendi. Então, acho Então, que no caso, funciona assim. não é uma coisa que pode acontecer, tipo, aleatoriamente. Por eu ter feito cirurgia, do nada vai me dar uma trombose daqui a 2 meses. Não. Só, no Ela caso, acontece se é algum relacionada evento. ao evento. Exatamente. Entendi. Tudo bem, então, professor. Obrigada. Nada, mulher. Foi um prazer. Não, é porque eu já fiz também cirurgia e eu fiquei pensando, ai, meu Deus, será que eu posso ter? Ou será que pode acontecer isso depois de um tempo e tudo mais? Não, pode ficar Mas, tranquilo. entendi. Você Tá, ok, passou e obrigada. deu tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada. Tá bom, obrigada, professor. Nada, que isso. Professor, deixa eu te perguntar. Quem tem varize e, de repente, começa com uma dor muito forte que impossibilita de andar, é relacionado ao trombo? Uma boa hipótese diagnóstica. É uma boa hipótese diagnóstica. Mas não necessariamente. Pode ser outra coisa. Não necessariamente. Mas precisa de investigação, entendeu, Fabiana? Ah, tá. Entendi. Obrigada. De nada. Porque por si só a varize, Fabiana, ela já é um fator de risco, né? Para trombose. Então, certo. Então, se a pessoa tem a varize e está com sintomas novos, precisa ser investigado. Um Doppler resolve isso para tirar a dúvida. Ah, tá. Meu namorado, ele tem muita. Aí, de repente, começa uma crise muito forte e dura alguns dias e passa. Mas ele não operou, não fez nada ainda. Então, tem que ver, né? Assim, às vezes, homem é um fator de risco menor, mas não é um fator de proteção, né? E fatores genéticos na família, isso tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, não dá para excluir. Na verdade, vale a pena investigar, olhar e ver o que está acontecendo, né? Ele é médico? Ele tem alguma profissão de risco? Ele trabalha em banca, sabe, de frutas. Então, ele trabalha de pé o tempo todo. Então, fator de risco.
Eu acho que faz Então, tá. pede para ele fazer um Doppler e coloca Certo. ele com meia de compressão. Né? Depois Então, disso, tá joia. se realmente confirmar a varize, coloca ele, porque vai Aham. ser importante, vai ser interessante. Então, tá. Obrigado, professor. Tchau, tchau. De nada, tchau. Fica com Deus. Professor, eu queria fazer outra pergunta, mas Diga. assim, não tem muito a ver com a aula, não. Você comentou que essa questão de trombose e tal, edema dos membros inferiores, é uma coisa que é muito comum em pessoas que fizeram especialidade de cirurgia. Eu ainda tenho pensado, avaliado sobre isso e tudo mais. E é uma área que eu gosto, mas assim, por essa questão de já ter esse risco, né? Eu não sei se é muito válido por você ter falado assim, que fica muitas horas em pé e tudo mais. Como que é a parte de anestesiologia, que o senhor costuma estar sempre em centro cirúrgico? Também é uma área que costuma ter essa questão de ficar em pé por muito tempo? Não. Então, Helena, com relação a isso, assim, olha, a gente, por ficar muito tempo em pé, a gente está dentro de um fator de risco. Mas se eu conheço esse risco, eu consigo diminuir o impacto disso, né? Então, a terça-feira vou ter uma cirurgia grande, que eu sei que vou passar mais do que 3, 4 horas ali no centro cirúrgico de pé. Eu já vou com a meia de compressão e fico bem, né? Sim. Então, eu consigo equilibrar esse jogo, né? Então, não precisa se preocupar com a escolha da profissão baseado nisso, porque você poderia fazer medidas que equilibrassem. Então, assim, por exemplo, se manter ativa fisicamente, né? Fazer sempre uma atividade que reforce a musculatura da panturrilha, isso melhora a eficiência da bomba. Estilo de vida também, não usar anticoncepcional. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para adequar a nossa necessidade, a nossa realidade. Então, assim, não sei se precisa de uma preocupação assim, tipo, poxa, eu queria tanto ser cirurgião e não vou ser, porque eu tenho esse risco. Não vejo assim, acho que não precisa ser assim, não. Agora, na sua pergunta mesmo, que é sobre anestesia, a anestesia, ela atua de pé naquele momento ali, enquanto ele está abordando o paciente, entubando e tudo, na maioria das vezes, sentadinho, esperando a cirurgia acabar, controlando a parte fisiológica e farmacológica do processo que é anestesiar, que não é simples, mas fisicamente de pé, assim, não fica não. Ah, tá. Não, é que são duas grandes áreas que, assim, eu estou no início ainda, né? A gente está no terceiro período, mas a gente, com o aluno, já começa a pensar, a sonhar, o que eu vou ser e tudo mais. E aí eu tenho sempre pesquisado, assim, né? Tentando conversar com as pessoas e saber, e achei bem interessante quando você comentou dessa questão, que o cirurgião acaba ficando muito tempo em pé, principalmente dependendo de certas cirurgias, né? Às vezes que acabam sendo um pouco mais longas e tudo mais. Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Mas ainda tem muito chão ainda pela frente, né, pessoal? Experimenta. Quando você puder ir para o Ainda centro tem cirúrgico, bastante vai, coisa. olha como é que acompanha a rotina. Porque isso tudo é meio de vivência mesmo, né? De como você Sim, com vivencia aquela certeza. experiência ali. Vou esperar ficar um pouco mais tranquilo, que agora vai começar as provas, mais para as férias, para ver se eu consigo ir lá no hospital acompanhar. Tudo isso vai passar, já tudo volta ao normal. Essa é a minha visão. Tá bom, então, professor. Obrigada pela atenção, tá? De Obrigada pela nada. aula. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau. Bom final de Qualquer semana. coisa, estou à disposição. Tchau, tchau. Tá bom, muito obrigada. Nada, tchau.